Fala fisioterapeuta, seja bem-vindo ao canal e hoje a gente vai ver um passo a passo, um fluxo de avaliação para você ter mais segurança e tranquilidade para ter uma continuidade na avaliação com o seu paciente. É muito importante, eu recebo muitas dúvidas, principalmente no Instagram, sobre esse tema, sobre como seguir um fluxo de avaliação dos nossos pacientes. Então eu vou colocar aqui, principalmente focado no paciente com dor, você que trabalha com terapia manual, você que trabalha com pilates, com movimento, é muito importante a gente ter claro isso para ter resultados rápidos e duradouros com os nossos pacientes com dor. A avaliação é o ponto-chave para isso. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, tem um botãozinho ali, você vai, se inscreve. Também ativa a notificação que toda semana a gente tem aqui vídeos novos sobre dor, lombar, cérvico-braquialgias, lombocetalgias, hérnia de disco e cefaleia. Esse é o foco desse canal para você se tornar realmente um fisioterapeuta que dá resultado no tratamento da coluna e cefaleias do seu paciente. Então a primeira coisa que a gente vai entender é sobre o fluxo da avaliação. O seu paciente entrou no seu consultório. Claro que tem todo um processo de encantamento, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, mas a partir do momento que ele está ali na sua avaliação, com você, sentado na mesa, é importante que ele esteja num ambiente acolhedor, que você esteja muito presente para ele, mas a primeira coisa que a gente tem que levantar é o seguinte: patologias médicas. Existe a possibilidade da gente ter ali bandeiras vermelhas, existe a possibilidade da gente ter algo que não é da nossa alçada. Se existe, a gente precisa estar presente para isso, tá? Uma coisa importante, que talvez tenha ficado ruinzinho de ver, mas aqui a gente está falando de 1 a 2% dos pacientes que chegam no consultório do fisioterapeuta com o primeiro contato podem ter patologias médicas, ou seja, é extremamente importante que você saiba fazer esse diagnóstico diferencial. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de possibilidades de câncer. Tá? Então esse paciente ele pode apresentar câncer. Quais são as características, né? Características de um câncer, um paciente com câncer, que a gente tem que ficar aguçado para isso. Se o seu paciente começou a perder peso de forma abrupta, sem dieta restritiva, então do nada ele fala, então em uma semana perdi 7, 8 quilos, está fazendo dieta, alguma coisa muito radical? Não, simplesmente perdi o peso. Tá? Isso é um sinal de alerta. Tem dor noturna, mas aquela dor noturna do nada, ele não precisou se mexer, não precisou fazer nada. Simplesmente a dor aparece de forma absurda, de forma gritante. A gente tem que ficar esperto. Pode ser uma patologia, pode ser um tumor. Né? Não tem uma característica mecânica aquela dor. Você vê que é uma dor que nenhum movimento muda nada. Né? A gente não consegue aplicar, esse paciente ele está com dor lombar, mas ele não consegue fazer flexão, ele não consegue fazer extensão, ele não consegue girar, ele não consegue nem olhar para o lado direito, está totalmente travado, totalmente rígido. É um fator de alerta para uma patologia mais grave. Tá? Outra coisa importante também, o paciente chegou com uma dor abrupta, do nada, principalmente na região torácica, e simplesmente ele vira para a gente e fala, eu fiz um movimento, eu empurrei um armário e deu essa fisgada gigantesca. Se esse paciente tiver histórico de uso de corticoide, tiver na menopausa, já usou muito corticoide na vida, usa droga, isso tudo pode favorecer uma fratura. Tá? Então é muito importante a gente ficar presente para isso também, que às vezes esse paciente está diante desse 1, 2% e a gente precisa estar presente. Teve trauma, acidente de carro, uma queda muito importante, também ficar muito atento para a possibilidade de fratura. Essas são as principais patologias médicas que podem chegar no nosso consultório. Tá? O paciente que tem osteoporose severa fica também mais atento, não por conta da osteoporose, mas por conta do movimento ter causado uma fratura. Tá? Aqui a gente volta para a questão da fratura. Ainda bem que isso é a minoria, tá legal? Existe uma outra característica que são pacientes que apresentam dores radiculares inflamatórias. Tá? Aqui a gente está falando por volta de 5 a 10% desses pacientes. Então é algo que é mais comum
e dependendo do foco do seu consultório, isso começa a aumentar. Só que essas radiculopatias, elas podem vir por conta de uma hernia de disco, por conta de uma estenose foraminal, uma estenose do canal medular, e elas podem estar presentes na nossa avaliação, mas o tratamento é totalmente possível, tá? Aqui é encaminhamento imediato, médico imediato. Aqui, só em alguns casos que a gente vai encaminhar esses pacientes. Só em casos onde a gente tiver ali sequelas irreversíveis, sinais clínicos, onde realmente a gente precisa encaminhar esse paciente. Mas na maioria dos casos a gente vai atender, tá? Por volta de 2% dos pacientes com radiculopatia são cirúrgicos, com hernia de disco são cirúrgicos. O restante, o tratamento é conservador. A gente teve um vídeo falando sobre isso já, mas importante a gente ter isso claro. Eu vou fazer um vídeo só de sinais radiculares, só de sinais clássicos de uma hernia de disco. Então assim, ó, eu olhei isso, eu vejo que o meu paciente tem característica de hernia de disco. Legal? A gente vai ter um vídeo aqui só sobre isso. Porém, de uma forma mais rápida, a gente vê que esse paciente ele apresenta uma dor que vai para baixo do joelho, uma dor forte, principalmente quando tem característica inflamatória, uma dor lancinante, uma dor que não tem muita posição, tá? Então a gente pode ter aí essas dores radiculares. Esse paciente aqui, ele pode apresentar um padrão mais inflamatório ou um padrão mais mecânico. Por conta da hernia de disco, ela pode ser mais obstrutiva ou simplesmente a sopa química ali, esse processo de ruptura do disco, pode gerar um processo inflamatório. Mas esse paciente, no modo geral, a gente trata ele. Eu só preciso ter claro os padrões clínicos. Então, dor que segue um trajeto anatômico. Se for para o braço, vai seguir um trajeto na torno do nervo mediano, nervo radial, nervo ulnar. Se for para a perna, vai seguir um trajeto anatômico do nervo femoral, principalmente, ou do nervo ciático. Tá? Então a gente vai ter esse trajeto anatômico bem definido, é uma característica importante. Normalmente a dor é para baixo do cotovelo ou para baixo do joelho. Tá? São sinais clínicos importantes desses pacientes aqui também. E por último, a gente tem as alterações mecânicas. Tá? A gente está ali falando por volta de 80% desses pacientes. Então aqui, dentro da fisioterapia, é o nosso maior resultado. É aquele paciente que vem com uma característica mecânica muito marcante. Ele tem um movimento que melhora, tem um movimento que piora. Nem sempre tem padrão de inflamação nessa dor. Tá? Ele traz realmente históricos de movimento ou postura mantida que gerou esse sintoma. É uma dor que tende a ser mais localizada e pode ser referida se for um ponto gatilho muscular, por exemplo. Então a gente está com um paciente que tem uma dor no trapézio, mas ele também tem uma dor referida na cabeça, né? O paciente que tem uma dor, uma tensão no peitoral, ele tem uma dor no ombro, mas ele também tem uma dor referida daquele músculo no membro superior, tá? E eu tenho que fazer a diferenciação, se é uma questão neural, se é uma questão mais de ponto gatilho muscular. E nós temos também o paciente com sobrecarga mecânica na coluna, que não é uma radiculopatia real, normal, clássica, mas que ele tem uma dor no trajeto neural. Normalmente essa dor ela já não passa do cotovelo, tá? É uma dor mais proximal, é aquele paciente que relata uma dor que vem aqui na escápula, relata uma dor que vem aqui no tríceps. E você faz testes mecânicos na cervical e diagnostica isso. Então é muito importante a gente ter a noção desse fluxo, desses resultados para o nosso consultório, tá? Então aqui 1 a 2%, de 5 a 10%, uma margenzinha de erro aqui e por volta de uns 80% dos pacientes mecânicos, tá? O que mais que a gente precisa ter em mente aqui? Algumas dessas questões que podem estar envolvidos em todos os momentos podem ser dores metabólicas. Então sabe aquele paciente que tem dor no corpo inteiro, uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor lá, uma dor ali, hora dói uma coisa, hora dói outra. Esses pacientes podem ter sobrecargas metabólicas, a gente pode ter inflamação de baixo grau. Então é importante a gente entender como é que é o funcionamento gastrointestinal desse paciente, como é que é o sono dele, se ele tem um padrão também mais nociplástico de dor, ou seja, se ele tem uma alteração importante relacionado à castrofização, a medo,
né, comportamentos emocionais relacionados a essa dor. Então tudo isso pode estar envolvido nesse tipo de problema, tá? Nociplástico ou característica clássica metabólica, que é isso que a gente falou. Tem alterações de intestino, se alimenta mal, não faz atividade física, tem características de diabetes ou sensibilidade insulínica, tá? Tem sobrecarga hepática. Então é importante a gente questionar isso do paciente, porque às vezes ele está com uma dor crônica, uma dor que não melhora, ele está com um padrão de dor que muda de lugar o tempo todo, pode ser metabólico, tá? Parecido com isso tem a dor nociplástica, mas a gente precisaria de mais tempo para detalhar esse tipo de dor. Você entrando nesse fluxo de avaliação, a chance de você ter mais segurança, porque você já excluiu isso, ou você já pontuou que o paciente ele tem uma resposta mais mecânica ou uma dor um pouco mais radicular. Você já está mais seguro dentro do que você vai trabalhar, porque aqui é um prognóstico, aqui é outro prognóstico. Você já está mais tranquilo para atuar. E com isso, com certeza, os seus resultados vão ser melhores. Tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal. Fique esperto, notifica. Toda semana a gente vai ter vídeo novo aqui com estruturas diferentes. Mas eu convido você a ficar aqui para você realmente evoluir na clínica e ser um fisioterapeuta referência no tratamento de coluna e cefaleia. Até o próximo vídeo. A gente se vê.